Ninguém, e não faço exceção de Hitler, aplicou ao socialismo um golpe tão mortal. Hitler ataca as organizações operárias no exterior. Stalin as ataca no interior. Hitler destrói o marxismo. Stalin o prostitui. Não há princípio que permaneça intacto. Não há uma ideia que não tenha sido enlameada. Repugnante profanação. Olá, eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock, e hoje nós vamos falar sobre um dos conceitos ou um dos períodos da história que é envolto em muita polêmica, para a gente dizer o mínimo. Hoje nós vamos falar de stalinismo, tanto um pouco da ideia que se tem desse período, tanto quanto propriamente do período em si. Então hoje a gente vai falar de Stalin, Trotsky, Marx e muitas outras personalidades que envolvem esse trecho da história. Bom, aproveite, já se inscreva no canal, deixe um like, um comentário e vamos lá entender um pouco mais sobre todo esse rolo que está envolvido Stalin, Trotsky, Lenin e muitas outras figuras. Assim, a propósito, vale aqui abrir um parêntese. Essa frase com a qual eu iniciei o vídeo, ela é de Trotsky, retirada de um dos seus escritos. Bom, vamos lá. Em linhas gerais, a gente poderia dizer o seguinte: o stalinismo, ele designa o período em que o poder político na União Soviética foi exercido por Joseph Stalin. Pronto, é isso, fim do vídeo. Não é só isso e não é tão simples assim. Essa, inclusive, é uma das interpretações que nós podemos fazer desse termo, mas ele também vai englobar algumas outras perspectivas. Podemos colocar assim. Bom, o stalinismo, ele não chega a ser uma teoria, ele não chega a ser uma linha teórica, uma vez que ele não articula de forma sistemática, ou até mesmo de uma forma original, determinados conceitos ou até mesmo determinados princípios. Então, ele pode ser entendido como esse período do governo do Stalin, pode ser entendido como este modelo de governo do qual o Stalin, podemos dizer, entre muitas aspas, implementou, porém ele não pode ser compreendido como uma teoria, como um segmento teórico próprio. Bom, o termo stalinismo ele é utilizado, na maioria das vezes, como essencialmente o domínio absoluto de uma dada liderança, a qual dispõe de meios por intermédio dos quais estabelece como verdade a sua interpretação particular do marxismo, do qual se levanta como a condição de único e legítimo intérprete. Ou seja, ele é o único e aquele que está correto na interpretação do que seria o marxismo. Nesse sentido, o stalinismo ele reproduz e alimenta uma estrutura de pensamento único. Então, isso daqui, em linhas gerais, é o que a gente pode dizer de stalinismo. Só que aí, nós podemos pontuar também que algumas correntes, principalmente as antitrotskistas, palavra difícil, bom, elas não aceitam a denominação de stalinismo. E aí vão afirmar serem marxistas-leninistas, a partir da noção de que não há uma evolução ou uma distinção teórica entre o stalinismo e o leninismo, tal como existe, por exemplo, entre os marxistas-leninistas e os maoístas. Só que aí a gente vai entrar em um outro panorama que não é bem o foco do vídeo. Futuramente teremos mais vídeos, mais conteúdo envolvendo e destrinchando, vamos dizer assim, cada um desses grupos e de como que eles interagem entre si. Bom, para a maioria dos marxistas-leninistas, o termo stalinismo ele é vazio de um significado ideológico. Porém, ele pode também se referir ao, abre aspas, socialismo se preparando para se defender sob condições de certo imperialista, fecha aspas. Essas correntes acreditam que esse termo ele foi criado, ou melhor dizendo, também foi cunhado pelo Leon Trotsky, que era um crítico notório e totalmente aberto ali ao Stalin, criticou inúmeras vezes e de inúmeras formas a forma como o Stalin conduziu a União Soviética. Vale lembrar também, por exemplo, a crítica, que era aquela frase no início do vídeo, retirada de um dos seus textos, e eles acreditam que o intuito do Trotsky era dividir o movimento comunista e dessa forma o derrubar. Isso através de temas que atacavam as dificuldades da sociedade soviética e os primeiros anos de implantação do socialismo naquele país,
usando-se ali também das mínimas divergências entre o Lenin e outros partidários para lançar os adeptos contra Stalin. Bom, com isso agora nós vamos entender um pouco mais das características desse regime. O que caracteriza um regime stalinista? Os regimes classificados como stalinistas, sejam sob uma conotação pejorativa, ou seja, pelos que os criticavam, ou também por uma conotação laudatória, pelos que os admiravam, né? Eles apresentam algumas características em comum em relação ao modo de conduzir a assim chamada, entre aspas, construção do socialismo. E, inclusive, não necessariamente acontecem de fato as mesmas características entre eles e também não são necessariamente presentes todas elas dentro de um regime stalinista. Ou seja, eles não precisam cumprir essa lista de características para se enquadrarem dentro desse regime, mas são algumas semelhanças entre essas formas de governo. Bom, vamos lá. O que nós temos? Ditadura burocrática do regime de partido único é uma característica fundamental. Para além disso, centralização dos processos de tomada de decisão no núcleo dirigente do partido. Bom, burocratização do aparelho estatal. Completa eliminação de quaisquer formas de oposição. Culto à personalidade dos líderes do partido e do Estado. Isso, inclusive, foi extremamente presente dentro da política de Stalin. Intensa presença de propaganda estatal e exacerbado nacionalismo. Censura dos meios de comunicação e expressão. Perseguição das religiões e igrejas também é uma característica que pode aparecer dentro desses regimes classificados, categorizados como stalinistas. Coletivização obrigatória dos meios de produção agrícolas e industriais. E, além disso, também a militarização da sociedade e dos quadros do partido. Ou seja, tudo isso daqui são algumas das características principais que podem estar presentes dentro de um regime, dentro de um governo, dentro de uma estrutura stalinista, certo? Lógico, mais uma vez, vale ressaltar que não necessariamente todas as características precisam estar presentes ou vão estar presentes em todos esses regimes. Mas essas aqui são as principais que, em geral, eles têm em comum. Aqui, um adendo muito interessante. Vale lembrar que, dependendo da fonte em que você for ler sobre o stalinismo, ou também sobre a própria União Soviética, esse termo ele pode ser apresentado e pode ser entendido de duas formas. Já que esse conceito ele é usado por alguns autores de uma forma pejorativa, né, igual eu mencionei mais cedo, enquanto que também em outras fontes a gente pode encontrar esse termo apenas associado ao tempo em que o Stalin governou a União Soviética, ou seja, né, o stalinismo é uma junção dessas duas ideias. Isso daqui também é interessante de se mencionar para a gente compreender um pouco mais como que funciona esse período. Bom, voltando um pouco para a parte prática, o termo que era utilizado nos países da antiga União Soviética para designar o stalinismo, e que continuou sendo usado por aqueles que apoiavam a política de Stalin, vale lembrar, é simplesmente o marxismo-leninismo, tal como se designava oficialmente as doutrinas revolucionárias da URSS ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, entre aqueles que professavam o marxismo ou o leninismo, há muitos que veem o stalinismo como uma perversão dessa ideologia. Agora vamos falar um pouquinho deles, os trotskistas. Bom, eles em particular são extremamente anti-stalinistas, né? Considerando Stalin como um contra-revolucionário que utilizava Marx como um pretexto para pretensões políticas pessoais. Lógico que também ali no sentido contrário, nesse bate e volta, nós temos que os apoiadores de Stalin pensam basicamente as mesmas coisas dos trotskistas e do próprio Trotsky. Bom, ali na luta entre o Trotsky e o Stalin, logo depois da morte do Lenin, a gente tem algumas coisas que podem ser muito interessantes de se entender. O Trotsky tirou a importância do papel dos trabalhadores nos países capitalistas avançados. Tá, mas o que foi isso? Bom, vou dar um exemplo. Ele expôs uma série de teses que consideravam que a classe trabalhadora dos Estados Unidos era uma aristocracia operária aburguesada, certo? Ele considerava que o estado do bem-estar dos países capitalistas e as suas políticas imperialistas dificultam o surgimento de tensões revolucionárias.
certo? Mesmo assim, o Stalin tinha diferenças com Trotsky em relação ao papel dos camponeses, né? Enquanto o secretário-geral, no caso o Stalin, defendia uma aliança de proletários e camponeses no espírito bolchevique, né? Trotsky, ele já considerava que o tipo de aliança historicamente defendida por Lenin era contra-revolucionário, por dar ali um papel preponderante à política dos camponeses já frente aos operários. Aqui vale lembrar também que os camponeses eram considerados pelo marxismo como um conjunto heterogêneo de setores sociais entre os quais há burgueses, pequenos burgueses e também proletários rurais. Isso também fica aqui como um parêntese, podemos pôr assim. Bom, mas para além dessas desavenças ali entre o Stalin e o Trotsky, nós podemos dizer que ele, no caso o Stalin, não fosse exatamente ou até mesmo costumeiramente reconhecido como um teórico, ele acabou publicando também, sob a sua própria autoria, inúmeros livros em uma linguagem mais compreensível, em uma linguagem mais simples para as massas trabalhadoras. Só que aí o caráter simplista e endurecido até do seu sistema foi rejeitado pelos mais proeminentes intelectuais marxistas do mundo. Mas agora vamos falar de críticas e burocratização do Estado. Isso porque essa característica, inclusive uma das que eu falei mais lá no começo do vídeo, ela foi uma das muitas críticas que o stalinismo recebeu também por parte dos trotskistas. E vamos entender um pouquinho mais sobre o que era essa burocratização do Estado. Bom, basicamente, nós podemos dizer que a burocratização do Estado seria a centralização do poder nas mãos de poucos. Isso de uma forma muito minimalista. Esse foi um dos pontos, como eu mencionei, mais atacados dessa corrente pelos críticos, porque eles acusavam que Marx sempre foi contra essa centralização de poder. Segundo ali esses críticos, Marx ele visava um Estado onde o poder estivesse com o proletariado. Ou seja, o que, segundo os trotskistas, não aconteceu na URSS stalinista, onde o poder ele estava centralizado ali no Partido Comunista. Os críticos do regime stalinista consideravam que a URSS era como, abre aspas, um Estado operário com deformações burocráticas, fecha aspas, e não exatamente um Estado socialista, certo? Para os trotskistas, o Estado soviético, sob Stalin, se converteu em um sistema que, em um lugar da ditadura do proletariado, pregada por Marx, também por Lenin, constituía-se uma ditadura de uma casta dirigente. Ou seja, embora não fosse proprietária dos meios de produção e nem uma classe social, acumularia benefícios e privilégios às custas da classe trabalhadora. Isso era a crítica, isso era o que diziam os trotskistas com relação, em especial, a essa característica da burocratização do Estado, certo? Então, fica aqui registrado também esse aspecto, essa racha muito grande entre eles. Agora, já encerrando, nós vamos falar sobre um processo, uma parte final de todo esse processo, que foi a desestalinização. Nós podemos até colocar que foi uma espécie de estágio final do stalinismo. Mas, vamos lá, vamos entender. Bom, essas formas de governo, essas características de governo, o stalinismo, não se limitou apenas ao governo de Stalin. Ele esteve presente em outras partes do mundo, em outros governos. Por isso também pontuei mais cedo aquelas características. Ou seja, o stalinismo, no mundo todo, inclusive, ele sofreu um forte revés, uma forte virada, com a decisão do dirigente soviético Nikita Khrushchev de denunciar ao mundo os crimes que haviam sido cometidos por Stalin. E isso foi feito no discurso secreto que foi proferido no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, lá em 23 de fevereiro de 1956. Ou seja, há 70 anos atrás, a desestalinização começava. Basicamente, o que aconteceu? O Khrushchev ele revelou uma longa lista das atrocidades que foram cometidas ali pelo stalinismo. E dentro dessa lista a gente pode destacar algumas coisas, como por exemplo o Grande Expurgo, que aconteceu ali entre 1936 e 1938, onde se calcula que cerca de 15 mil pessoas tenham sido assassinadas, certo? Além disso, ele também denunciou a existência dos gulags. Os gulags, que eram campos de trabalho forçado, e futuramente a gente vai falar mais sobre eles, entender como que eles surgiram, para que serviram e como que eles funcionavam em vídeos
próximos. E ainda também o genocídio dos ucranianos, no caso o Holodomor. Então, isso são algumas coisas que nós podemos destacar que foram denunciadas lá pelo Khrushchev. Com as denúncias do Khrushchev, que também criticou o culto à personalidade dos líderes socialistas, os militantes e também os partidos comunistas de vários países do mundo optaram por reavaliar o alinhamento às diretrizes que vinham de Moscou e a anterior adoração e veneração, enfim, de Joseph Stalin. Tal processo ele ficou conhecido como a desestalinização. Entretanto, nós também podemos dizer que algumas lideranças de outros países optaram por manter-se fiéis, por continuarem seguindo o modelo stalinista, como, por exemplo, foi o caso de Mao Tse-tung, na China, né? E mais tarde também de Enver Hoxha, na Albânia. Bom, ambos chegaram, inclusive, a cortar as relações com o resto dos países do bloco socialista já nos anos 1960. A China continuou a ideologia maoísta, não é? E a Albânia rejeitou a condenação do 20º Congresso e também declarou fidelidade ao, entre aspas, legado de Stalin, em nome de uma suposta, também entre aspas, lealdade ao marxismo-leninismo. Bom, graças a tudo isso, o resultado foi o seguinte: a partir de então, passou-se a diferenciar os partidários do socialismo real. Com isso, nós chegamos a ter os pró-soviéticos, os pró-albaneses e também os maoístas, ou os pró-chineses. Mais uma vez eu digo que futuramente a gente vai ter vídeos sobre cada um desses grupos, sobre cada uma dessas ideologias, porque são amplas, são abrangentes, e nós não temos como falar tudo sobre todo mundo nesse momento. Mas eu digo para vocês que isso vai ser muito interessante. Bom, digo que futuramente nós teremos mais conteúdo, mais episódios lá no podcast sobre Stalin, a sua biografia, sobre o seu governo, a sua forma de governar e também, claro, sobre o próprio stalinismo e a desestalinização, para que a gente possa compreender de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais completa, muito mais abrangente como que foi tudo isso, como que foram todos esses movimentos geopolíticos e de governo. Enfim, já aproveito para deixar o convite para você nos seguir lá pelo Spotify e nunca perder um lançamento do podcast que sai todas as sextas-feiras. Bom, espero que tenham gostado do episódio, muito obrigado pela sua companhia, pela sua preferência, deixe um like se você ficou até o final, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, divulgue aí para que mais pessoas conheçam o stalinismo, o que foi esse momento, o que foi este período da história e também, de certa forma, essa ideia de governo. Fiquem bem e até o próximo episódio.